O celular de uma garota escorregou por acidente e acabou atingindo a cabeça de um garoto. Um garoto que vivia em uma realidade muito diferente da dela. Confuso, ele pensou que aquele objeto fosse apenas algo estranho, mas tudo mudou em uma noite de lua cheia, quando o aparelho começou a tocar sozinho. Assustado, ele apertou um botão sem querer e atendeu uma ligação. Do outro lado da linha estava a dona do celular, Miho. Miho ficou furiosa, achando que ele fosse um ladrão tentando ficar com seu telefone. Já Miyata, mesmo desconfortável com o tom agressivo, explicou sinceramente quem era e disse onde ela poderia encontrá-lo em Tóquio para recuperar o aparelho. No dia seguinte, Miho foi até o endereço. Só que havia um problema. Ninguém conhecia aquela família. Aquela rua, nada existia. Convencida de que estava sendo enganada, ela tentou ligar novamente, mas o número parecia fora de área. Mesmo assim, insistiu até conseguir contato outra vez. Irritada, acusou Miyata de mentir. Ele, por sua vez, respondeu confuso, que não estava mentindo, já que sempre morou ali. Foi então que algo estranho chamou a atenção de Miho. Havia algo errado. Muito errado. De repente, ela, que sempre amou literatura de ficção científica, pensou no fenômeno do buraco de minhoca. Simplificando, um buraco de minhoca é um túnel do tempo que conecta passado e futuro. O celular provavelmente havia caído naquele instante porque, talvez, um buraco de minhoca se abriu exatamente naquele momento. Para verificar sua hipótese, Miho perguntou a Miyata: "Que dia, mês e ano é aí pra você?" Ao ouvir 16 de abril de 1912, Miho ficou completamente chocada, pois ela estava em 16 de abril de 2008. Ou seja, eles realmente se conectaram através do buraco de minhoca, separados por quase um século, mas Miyata não quis acreditar. Determinada a provar que dizia a verdade, Miho pesquisou rapidamente na internet e encontrou um evento marcante em 15 de abril de 1912. O Titanic colidiu com um iceberg e afundou, matando mais de 2.000 passageiros. No entanto, naquela época, as notícias eram lentas, portanto, Miyata ainda não tinha ouvido nada sobre a tragédia, então concluiu que Miho era uma mentirosa. Porém, no dia seguinte, Miyata percebeu, ao consultar o jornal, a tragédia realmente havia acontecido. Ao tentar se desculpar com Miho, ele descobriu que não havia um meio ativo de contatá-la. Por outro lado, Miho comprou um novo celular, salvou o número de Miyata e retornou a chamada. No entanto, a mensagem ainda indicava que o usuário estava fora da área de serviço. A explicação para isso se tornou clara somente quando Miho observou a lua cheia à noite. A comunicação entre eles só era possível enquanto a lua estivesse visível. Quando ela discou o número sob a luz da lua, o celular tocou, permitindo que retomassem a conexão. Durante a conversa, Miyata se desculpou pelo mal-entendido anterior e passou a aceitar a possibilidade de que Miho realmente vinha do futuro. Mesmo assim, ele ainda não compreendia como, entre milhões de pessoas, eles haviam conseguido estabelecer contato. Para mudar o foco da conversa e estabelecer uma conexão mais simples, Miho perguntou se Miyata conseguia ver a lua, e ao receber a confirmação, manifestou alegria. Em seguida, questionou sobre a existência de telefones naquela época. Miyata explicou que não havia aparelhos em sua residência, mas na casa do professor Natsuki havia um telefone. Ainda assim, o professor evitava utilizá-lo. Para não ser perturbado enquanto escrevia, costumava cobrir o aparelho com um cobertor para não ouvir tocar. Miho, ao ouvir isso, percebeu que o professor Natsuki mencionado por Miyata era o renomado escritor japonês Natsuki, conhecido por grandes obras. Naquele período, como ainda não havia sido publicada, então Miyata desconhecia o sucesso futuro do professor. Ambos compartilhavam o sonho de se tornar escritores, o que permitiu que começassem a trocar ideias literárias de maneira mais profunda. Miho, com 16 anos, estudava em um colégio feminino, e seu nome havia sido escolhido pelo pai. Influenciada pelo futuro, ela desenvolveu cedo interesse por ficção científica e desejava se tornar escritora, almejando conquistar o prêmio juvenil Fantasia Normel. Para atingir esse objetivo, trabalhava com dedicação, embora seu desempenho acadêmico fosse mediano, o que a fazia duvidar da possibilidade de ingressar na universidade de sua primeira escolha, quanto mais realizar seu sonho literário. Miyata enfrentava dilemas semelhantes. Apesar de nascer em uma família de comerciantes, possuía grande paixão por literatura e recusava-se a herdar os negócios familiares. Preferia estudar com o professor Natsuki, aprendendo ao lado de seus discípulos, com a esperança de criar uma obra que o tornasse reconhecido. Entretanto, cada manuscrito que entregava não era aceito, nem mesmo revisado, o que não o fez abandonar a escrita, mas gerou dúvidas sobre sua capacidade como escritor. Para buscar motivação, Miyata questionou Miho sobre o futuro. Se 100 anos depois, ele poderia se tornar um grande romancista como o professor Natsuki. Mesmo que apenas alguns artigos ou trechos se tornassem conhecidos, ele continuaria escrevendo. Miho, sentindo empatia, compreendeu perfeitamente sua ansiedade. No entanto, antes que pudesse confortá-lo, nuvens encobriram a lua, fazendo o celular chiar. Antecipando a interrupção, Miho desligou o aparelho para economizar bateria e prometeu que, na próxima vez em que a lua estivesse visível, lhe contaria o resultado de sua pesquisa sobre as obras de Miyata. No dia seguinte, Miho foi à maior biblioteca local para pesquisar o nome de Miyata, mas não encontrou nenhuma referência. Determinada, começou a vasculhar livros relacionados ao professor Natsuki, buscando qualquer pista sobre ele, mas novamente, não obteve sucesso. Por acaso, ela encontrou um nome familiar,
Ao conferir a foto na capa do livro, percebeu que se tratava do professor Shiomi, do departamento de literatura da universidade, que também era namorado de sua mãe. Shiomi era cliente antigo da editora da mãe de Miho, e compartilhando a mesma visão sobre literatura, os dois haviam desenvolvido sentimentos mútuos, inclusive cogitando formar uma família. Miho, no entanto, tinha dificuldade em aceitar essa situação. No dia em que o celular caiu na cabeça de Miyata, ela deveria estar jantando com sua mãe e Shiomi, discutindo o casamento, mas acabou saindo no meio da refeição e passando pelo terremoto e pelo fenômeno do buraco de minhoca. Apesar de ainda não aceitar plenamente Shiomi, Miho reconhecia seu conhecimento em literatura nacional e sua pesquisa sobre grandes escritores, e por isso confiou nele para buscar informações sobre Miyata. Infelizmente, mesmo após consultar dezenas de registros de discípulos do professor Natsuki, Shiomi não encontrou nenhuma menção a Miyata. Ele explicou que nos registros, todos os discípulos haviam publicado ao menos uma obra. Se o nome não aparecia, significava que a pessoa havia permanecido desconhecida durante a vida. Com um tom cauteloso, Shiomi acrescentou que, em outro momento, convidaria Miho e sua mãe para jantar. Porém, ao escutar isso, Miho se afastou imediatamente, sem qualquer agradecimento. Enquanto isso, Miyata continuava buscando orientação do professor Natsuki para aprimorar sua escrita. Desta vez, estava mais confiante, pois havia incorporado o conceito do telefone em sua obra, algo inovador e original. No entanto, o assistente de Natsuki considerou que o texto não poderia ser chamado de literatura, explicando que a literatura exige emocionar o leitor, e que Miyata havia se concentrado apenas em fatos objetivos, sem expressar sentimentos. Ele recomendou que Miyata continuasse se esforçando para escrever um romance que fosse verdadeiramente seu. Frustrado, Miyata voltou para casa pensativo, refletindo sobre o que seria um romance que realmente lhe pertencesse, mas não conseguia chegar a uma conclusão. Para piorar, recebeu uma carta do pai, que aconselhava que todos têm algo na vida que precisam fazer, e se a literatura era o que ele precisava fazer, não haveria oposição. Quanto à herança, o pai abria mão, mas queria que Miyata refletisse sobre qual seria a coisa que apenas ele poderia realizar. Tomado por dúvidas sobre si mesmo, Miyata ficou ainda mais abalado ao ler a carta. Entretanto, sua irmã acreditava em seu talento e tinha a convicção de que ele conseguiria escrever algo à altura do professor Natsuki. Para reforçar isso, ela pegou a carta e a jogou no lixo, assumindo simbolicamente o peso do desânimo dele. Com o apoio da irmã, Miyata conseguiu recuperar parte da confiança e se preparar para continuar sua jornada literária. Coincidentemente, a lua apareceu naquele instante. Miyata abriu imediatamente o celular, esperando falar novamente com Miho. Ele aguardou por bastante tempo, mas nada aconteceu. Por quê? No outro espaço-tempo, Miho estava relutante em contatar Miyata. Ela sabia que ele havia falhado em publicar algo e temia que a decepção pudesse afetar sua vida. Antes de encontrar as palavras certas para falar com ele, decidiu não ligar. Miyata, no entanto, estava ansioso para conversar. Após mexer no celular, foi ele quem, pela primeira vez, discou o número de Miho. Ao ver o número familiar, Miho percebeu que não podia escapar e precisaria atender a ligação, reunindo coragem para isso. Miyata pediu que ela não lhe contasse nada sobre o futuro, explicando que queria manter o mistério, de modo que pudesse se esforçar no presente e acreditar que o esforço poderia realizar seus sonhos. Enquanto Miho respirava aliviada, o som do motor de um carro vindo do andar de baixo chamou sua atenção. Era Shiomi e sua mãe retornando de um encontro. Ao perceber a proximidade entre eles, Miho pediu desculpas a Miyata e desligou rapidamente o celular, sentindo-se constrangida. Em seguida, reclamou com a mãe, questionando se era apropriado demonstrar afeto em público e mencionando que talvez seu pai estivesse olhando do céu. A mãe de Miho respondeu calmamente, explicando que, no primeiro ano após a morte do pai de Miho, ela havia percebido que, mesmo sem ele, a vida precisava continuar. Ela explicou que, ano após ano, se acostumaram com a ausência dele e que talvez ele quisesse que seguissem em frente e continuassem a viver voltadas para o futuro. Miho, no entanto, não aceitou essa explicação de imediato. Ela acreditava que a mãe estava apenas se dando desculpas para seguir em frente com outro homem. Sem chegarem a um acordo, mãe e filha se separaram sem trocar mais palavras. Chorando, Miho voltou para o quarto. Miyata, preocupado, ligou novamente. Ao atender, Miho não precisou explicar seu estado. Miyata percebeu de imediato suas emoções e transmitiu de forma compreensiva que falar sobre a tristeza ajuda a aliviar o sofrimento, oferecendo-se como ouvinte. Miho abriu então seu coração, refletindo sobre seu comportamento teimoso e infantil. Desde a morte de seu pai, ela havia vivido apenas com a mãe e temia que, se ela se casasse novamente e formasse outra família, Miho pudesse ser afastada. Ela não estava preocupada com a felicidade da mãe ou com esquecê-la, mas sim com a possibilidade de perder seu lugar na vida da mãe. Miyata, que também vinha de uma família reconstituída, compreendeu perfeitamente seus sentimentos. Ele sabia que, mesmo em relações familiares, cada pessoa é um indivíduo independente e precisa viver sua própria vida. De repente,
Miho teve uma compreensão profunda. Conhecer Miyata atravessando um século era uma bênção que recebeu em outra vida. Ela sentiu que se pudesse encontrá-lo pessoalmente e visitar o mundo dele, sua própria vida se completaria. Miyata, ao perceber a empolgação de Miho, se animou com a ideia de que poderiam se encontrar por meio da lua visível durante o dia, transformando a comunicação temporal em uma espécie de encontro real. Miho gostou da ideia e, estudando os dias em que a lua apareceria durante o dia, ela e Miyata definiram o horário e o local do encontro. No dia marcado, Miho saiu do metrô e Miyata desceu do ônibus. Como não haviam tomado café, decidiram atravessar o Parque Hibi até o prédio Matsumoto para comer curry. Apesar das mudanças ocorridas ao longo de 100 anos, o estádio do parque havia se tornado uma fonte, e o prédio Matsumoto foi ampliado. O curry, no entanto, continuava delicioso. Apenas o preço havia mudado. Há 100 anos custava 10 ienes, enquanto agora custava 70 ienes. Miho refletiu que, se estivesse no tempo de Miyata, com sua mesada, poderia comprar um prédio inteiro. Após o almoço, como a maioria dos casais, Miho e Miyata começaram a passear pelo bairro. Infelizmente, o ambiente ao redor havia mudado drasticamente. Mesmo os lugares familiares pareciam diferentes. Para surpresa de ambos, descobriram uma loja de tecidos chamada Eriyama, que resistiu ao tempo e permanecia ali há 100 anos. Miyata entrou na loja e decidiu deixar um presente para Miho, um espelho de mão. Ele explicou ao dono da loja que 100 anos depois, uma garota viria buscá-lo e que naquele momento apenas queria deixá-lo guardado ali. O dono, sem compreender totalmente, pensou que Miyata se preocupava em não conseguir pagar pelo presente, mas na verdade ele apenas achava curioso deixar um presente para uma garota amada 100 anos no futuro, sabendo que, como homem de meia idade, provavelmente não viveria até lá. Já Miyata, com a percepção quase divina da situação, não achava a solicitação absurda. Após sair da loja, ligou para Miho, pedindo que entrasse para pegar o presente. Ela também não achou estranho e, sem questionar se o presente ainda existia, entrou na loja e informou a proprietária que vinha buscar o que Miyata havia deixado. A proprietária, surpresa e emocionada, chamou uma idosa com mais de 100 anos. Acontece que quando Miyata comprou o espelho, havia uma garotinha ao lado do dono. Agora, essa garotinha era a própria idosa. Percebendo o milagre do tempo, o centenário se aconchegou no colo de Miho, suspirando de alívio e gratidão por estar viva. Enquanto Miho se sentia sem reação, a proprietária entregou o espelho, no verso do qual estava escrito: "Mesmo com o tempo separado por 100 anos, sinto seu coração tão próximo." Era a declaração de amor sincera de Miyata por Miho. Profundamente emocionada, Miho agradeceu à idosa e ligou imediatamente para Miyata, informando que havia recebido o presente. Ela também contou que a idosa com quem ele já havia se encontrado estava ali com ela. No início, Miyata não compreendeu a situação, só percebeu que a idosa era a mesma garotinha que havia observado curiosa anos antes. Para dar mais significado à ligação, Miyata entregou o celular à garotinha de 5 anos, enquanto Miho, seguindo suas instruções, passou o aparelho para a idosa. Assim, a garotinha e a idosa, ambas chamadas Nanami, realizaram um diálogo através do tempo. A centenária instruiu Nanami, de 5 anos, a cuidar bem do espelho que Miyata havia deixado, preservando-o com carinho, e em seguida pediu que devolvesse o celular a Miyata, agradecendo solenemente. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Miho, ao observar, supôs que a idosa tinha percebido que a garotinha era ela mesma. Caso contrário, não teria enfatizado a preservação do espelho. Mais tarde, ao saírem da loja em direção à nova ponte, Miyata anunciou que estava pronto para escrever um novo romance, desta vez incorporando suas emoções verdadeiras e desejando provar ao pai que sua vocação sempre foi a criação literária. Miho, já conhecendo o final, sentia um conflito interno. Queria contar a verdade, mas sabia que isso poderia destruir o sonho dele. Ela decidiu acreditar que o esforço humano poderia mudar o futuro, permitindo que Miyata se inspirasse para seguir adiante. Naquele momento, o celular de Miyata indicou que a bateria estava acabando. Para continuar a conversa no dia seguinte, Miho e Miyata combinaram o próximo horário da ligação e desligaram às pressas. À noite, Miho, olhando para o espelho, pensava repetidamente em Miyata e não conseguia dormir. Sem outra alternativa, decidiu tomar um copo de leite para tentar relaxar. Para sua surpresa, encontrou a mãe trabalhando na sala, e esta, inesperadamente, começou a conversa revelando que havia conversado com Shiomi e decidido não se casar. Eles haviam concluído que não poderiam buscar sua própria felicidade ignorando os sentimentos de Miho. Depois do encontro com Miyata, Miho já havia começado a aceitar que a mãe poderia ter uma nova vida. Além disso, compreendia que amar alguém significa querer estar sempre junto, compartilhando assuntos intermináveis. Ser forçado a se separar seria cruel. Com empatia, ela não apenas aceitou o possível novo casamento da mãe, mas também prometeu acompanhá-la para jantar com Shiomi novamente, garantindo que não fugiria como da última vez. Assim, naquele dia ao meio-dia, Miho acompanhou a mãe até o restaurante combinado. Antes de comer, Miho levou a bateria do celular de volta ao local onde o aparelho havia atravessado o tempo, tentando entregá-la a Miyata 100 anos antes, de modo que pudessem conversar indefinidamente. No entanto, por mais que tentasse, a bateria sempre ficava presa na escada ou caía no chão, quebrando-se. Após comparar e analisar as diferenças do cenário, ela finalmente identificou o problema.
Miyata não estava presente no local naquele instante. Coincidentemente, Miyata havia acabado de terminar seu manuscrito e estava no horário combinado para falar com Miho. Ele ligou para o celular e, em seguida, recebeu a chamada dela. Compreendendo a situação, Miyata explicou que estava prestes a levar seu manuscrito ao local mencionado por Miho, a editora do professor Shamu. Miho ficou surpresa com a sintonia entre ambos. Após isso, Miho voltou feliz para o restaurante. No entanto, assim que se sentou, Shiomi comentou que havia pesquisado melhor sobre Miyata e descobriu que ele realmente foi discípulo de Shamu, mas infelizmente havia se afogado em 21 de abril de 1912 ao salvar alguém. Chocada, Miho correu até o terraço para tentar avisar Miyata, mas a lua estava coberta pelas nuvens. Felizmente, as nuvens logo se dissiparam, e ao conseguir falar com ele, contou o que aconteceria com E e pediu que voltasse para casa pois não queria perdê-lo. Sem conseguir mais conter seus sentimentos, ela finalmente declarou tudo o que guardava havia tanto tempo, confessando que o amava. No entanto, no exato momento em que essa confissão tardia foi feita, o celular de Miyata ficou sem bateria e a ligação foi interrompida. Miyata nunca chegou a ouvir aquelas palavras por completo. Ainda assim, já sabendo qual era o seu destino, correu sem hesitar até o lago. Ao chegar, encontrou a jovem Nanami lutando para não se afogar e, sem pensar duas vezes, mergulhou na água gelada para salvá-la. Por isso, quando Nanami falou com ele pelo telefone, disse emocionada que estava feliz por ele estar vivo. Durante a conversa através do tempo, lágrimas brotaram enquanto ela não parava de agradecê-lo. Na margem, ficaram espalhados seus manuscritos, páginas repletas de sonhos e sentimentos. Junto com ele, também afundou o celular que havia conectado dois tempos diferentes. Agora, quase 100 anos depois, Miho correu pelo caminho entre as cerejeiras até a margem do lago. O lago estava calmo, apenas ondulado pelo vento, mas sua atenção foi atraída por uma pedra com uma inscrição que dizia: "Mesmo separados por 100 anos, sinto seu coração tão próximo", assinada por Miyata Jujiro. Mas ela não desistiu. Com a ajuda de Shiomi, Miho conseguiu localizar os descendentes da família de Miyata. Entre objetos antigos cuidadosamente guardados, encontrou o manuscrito que ele havia deixado para trás. O título da obra era A Garota Caminhando no Futuro. Ao ler o texto, Shiomi, como especialista em literatura, percebeu imediatamente o valor extraordinário daquela obra. Tratava-se de algo capaz de impactar profundamente a história da literatura japonesa, um talento genuíno que havia sido esquecido pelo tempo. Além disso, ele percebeu algo ainda mais surpreendente. A garota retratada na história era, na verdade, a própria Miho. Um ano depois, graças aos esforços de ambos, o livro foi finalmente publicado com o nome de Miyata. A obra causou grande impacto, revelando ao mundo um escritor que nunca teve a oportunidade de testemunhar o próprio reconhecimento. De certa forma, o sonho de Miyata foi realizado, ainda que por um caminho diferente daquele que ele imaginou. Miho levou o livro até o lago onde tudo havia acontecido. Com o coração cheio de lembranças, Miho pegou o celular. Sabia que ninguém atenderia, mas mesmo assim, discou o número que nunca havia esquecido. Ao ouvir o som frio e vazio da chamada, falou em voz baixa, como se ele ainda pudesse escutar. Naquele momento, algo chamou sua atenção. Ao erguer os olhos, viu no céu azul uma lua silenciosa pairando acima. Ao redor, pétalas de cerejeira dançavam no ar. Mesmo separados por um século, algo entre eles permanecia. Você pode estar se perguntando, será que o desfecho teria sido diferente caso o celular não tivesse descarregado, ou se Miho tivesse declarado seus sentimentos antes? No entanto, a resposta parece ser mais delicada, e também mais dura. Alguns encontros não foram feitos para durar para sempre. Eles existem apenas para iluminar a vida um do outro. E, mesmo sendo breves, são intensos o suficiente para atravessar o tempo. Na vida, muitas escolhas não têm respostas corretas como em matemática. Cada caminho é coberto de névoa, e nunca se sabe se o fim será flores ou espinhos. Cada decisão traz inevitavelmente arrependimentos, e as opções não escolhidas tornam-se dor silenciosa. No entanto, os arrependimentos também são belos, como a lua com suas fases e as flores que florescem e murcham. Eles compõem o quadro rico e complexo da vida, ensinam a valorizar cada momento e tornam a felicidade mais preciosa e intensa. Portanto, devemos enfrentar cada escolha da vida com coragem, aceitar os arrependimentos e continuar trilhando nosso caminho, escrevendo nosso próprio capítulo magnífico. E este foi o resumo de hoje. Se você gostou, deixe seu like e comente telefone para eu saber quem chegou até o final. E até breve!